Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. E hoje, entrevistando a Carmen Ballesteros, que é a criadora e a diretora da Pax Universal. E eu vou fazer perguntas sobre Mestre Saint Germain, que ela canalizou já muitos livros maravilhosos dele, e também falar da Pax. Claro. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela sintonia. Inicialmente eu vou ler a Ave Maria que o Mestre Saint Germain passou para a Carmen, e eu gosto muito, e também é fácil de entender porque que a Ave Maria é ótima, porque a primeira encarnação do Mestre Saint Germain foi o pai de Jesus e o marido da Virgem Maria. Então vamos ler. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego meu coração e rendo devoção a vós, que possas libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões, e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Eu tenho comentado e passado para várias pessoas essa Ave Maria e todos têm gostado muito, inclusive eu passei para um centro de terapias espirituais, para a coordenadora, ela gostou muito e está colocando a oração nas apresentações dela do trabalho de terapias espirituais. Muito bom. Adorei que o senhor começou com Ave Maria, porque esse ano são 300 anos que encontraram a estátua da Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. E eu tive a oportunidade de estar lá na Basílica da Nossa Senhora Aparecida há um mês e meio atrás, e realmente o Brasil inteiro está se preparando para esse grande momento, reverenciando a grande Mãe Divina, né, que é a energia do amor incondicional, da intuição e o propósito da nossa própria força e do nosso próprio poder. Amei começar com a Ave Maria. Muito bom. E como é que vai ser feito isso, Carmen? Como é que vai ser divulgado? Pois é, eles estão... Nós aqui na Pax teremos várias celebrações a partir agora do mês de maio, faremos novenas, começa no próxima segunda-feira, dia 1º de maio, é feriado, mas a Pax está aberta, porque é dia da Ascensão do Mestre Saint Germain. E como é o primeiro dia do mês de maio, que é o mês da Bem-Amada Mãe Maria, nós, depois da celebração ao Bem-Amado Mestre Saint Germain, faremos o rosário em dedicação e gratidão eterna a todas as divindades femininas. Porque não importa a face, né, da Nossa Senhora, quer seja através da energia de Nossa Senhora de Lourdes, Fátima, Nossa Senhora Aparecida, a irradiação da Virgem de Montserrat, enfim, tantas outras. A sintonia é a mesma, é o lado feminino de Deus, é a força do amor incondicional, que é o que falta no mundo, né? Porque se tivesse mais amor, não tinha violência, não tinha guerra, não tinham esses problemas todos, essas energias que estão aí, infelizmente, tomando conta de vários países nesse momento de mudança. Então, eu posso convidar o pessoal para segunda-feira? Segunda-feira, você que vai estar em São Paulo e que estiver aí em casa, se você quiser estar com a gente, vai ter um dia super especial, das 10 da manhã até as 15 horas, 1º de maio de 2017. Nós estaremos aqui reverenciando o Bem-Amado Mestre Saint Germain, das 10 às 11. Eu, o Bueno, a Sloane Lacerda, Maria Auxiliadora Gomes Freitas. Depois faremos o rosário para a Bem-Amada Mãe Maria. E como no Havaí, no mês de maio, eles fazem várias celebrações do Aloha Spirit, que são os espíritos da natureza, e como o Havaí mudou a minha vida em 85, quando eu fui falar numa conferência fora do Brasil, que foi lá. Então, até me arrepio. Toda vez parece que eu me coloco de novo naquele momento há tanto tempo atrás, enfim. Nós faremos a Maria Auxiliadora Gomes Freitas, que já esteve comigo no Havaí, ela e o José, o Freitas, o seu esposo, ela vai estar fazendo uma celebração na energia do Hula Dance, que é a dança sagrada e a força da filosofia do Aloha nesse dia. E depois, na parte da tarde, o labirinto da Pax vai estar aberto para quem quiser trilhar. O labirinto é aquela forma geométrica sagrada que equilibra os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Quando você tem um problema, você anda o labirinto pensando no problema. Quando chega no meio, você faz uma oração para Deus e depois você sai respirando. E permita que as coisas realmente aconteçam da melhor forma possível para você reencontrar a sua energia de amor e unidade. Então, é das 10 da manhã até as 15 horas.
É entrada franca, a gente pede 1 quilo de alimento. Os nossos profissionais vão estar fazendo atendimento promocional a R$20. E o Paulo César vai estar fazendo atendimento de cura recognitiva, 2 quilos de alimento apenas. Você tem que ligar aí e marcar. Então vai ser um dia muito especial. Eu gostaria que todos estivessem. Por quê? O Mestre Saint-Germain, ele assumiu o governo oculto do mundo em 1º de maio de 1954, 1º de maio de 1954, que é a energia da Era de Aquários, que é a força da sintonia da iluminação da humanidade. Então, nós estaremos celebrando esta energia e ancorando o nosso poder e propósito através da luz da nossa própria fé. Muito interessante. O labirinto, se vocês não conhecem, venham conhecer, que é uma coisa maravilhosa. O labirinto da Pax tem mais de 20 anos, lindo. Tudo que a Carmen apresenta também é ótimo. Então, vocês venham. E aqui tem muita coisa interessante. Agora, uma coisa que eu fico com dúvida, Carmen, está havendo muita violência no mundo inteiro, né? O Mestre Saint-Germain não diz nada para você sobre isso? Pois é, o que ele explica é que, infelizmente, o que acontece no mundo da matéria, no nosso plano tridimensional, é o reflexo do inconsciente coletivo das pessoas que moram na região onde tem o problema. Então, os países em conflito, em guerra, as pessoas que moram lá, as pessoas que vivem naquela força, daquela egrégora, que é a reunião de energias, elas vibram naquele patamar de limite, dor, sofrimento. E, infelizmente, nós analisando, eu não quero julgar ninguém, porque eu não sou ninguém para isso, mas analisando as pessoas diferentes em vários países, o comportamento humano mudou muito. As pessoas estão super egoístas, cada um só quer saber de se safar e ficar legal e passar em cima de todo mundo, e enfim. E eu acho que tudo isso está contribuindo para essa violência absurda que nós estamos vivendo, né? Agora mesmo, né, em pleno ano 2017, estamos aí com alguns países tentando brincar de guerra ou tentando mostrar um outro lado que vai levar à destruição. Então eu me pergunto, para quê? Se nós, como humanidade, chegamos nesse momento tão bom de qualidade de vida, de saúde, de integridade, de iluminação, de poder, de propósito, de energia que reconhece toda a força que ancora a sintonia de uma possibilidade realmente de mudança, né? Agora, a mudança só acontece na consciência de cada um. E se as pessoas, nós todos como seres humanos, não importa se a gente está aqui no Brasil, está fora do Brasil, o país que você estiver, o local que você estiver, quando você muda a sua consciência, quando você muda o seu foco mental, você muda a sua realidade, você muda a sua vida. E a guerra só vai acabar quando mais seres humanos estiverem vibrando em luz, em harmonia, quando mais seres humanos estiverem conversando a verdade, falando a verdade, expressando a verdade, trazendo a verdade à tona, né? Essa é a energia. Uma coisa que eu já li várias vezes pela internet, em alguns jornais, e que eu acho uma coisa absurda, não consigo entender, vários motoristas com caminhões já atropelaram uma porção de gente sem nenhuma explicação. Pois é. Então, essa questão é, de novo, é a índole do ser humano. Se a gente parar para observar, existem pessoas que não têm sentimento, são pessoas frias, como tem pessoas fanatizadas por algumas pseudo-religiões ou pseudo-nome que alguns inventam ou criam, mas o que importa é que nós possamos lembrar que não importa a forma que nós praticamos a nossa espiritualidade, Deus é um só e são vários caminhos para Deus. Só que o caminho da violência não é, claro, óbvio, um caminho para Deus. Mas enquanto existir ainda ser humano, como fala Saint-Germain, ser humano é humano, não é ser, né? E humano tem ego, personalidade, tem violência, tem a coisa da comparação, da competição, de querer passar em cima de todo mundo, de querer ficar bem, de querer estar sempre na crista da onda, não importa a que preço. E é isso que a gente está pagando como humanidade. Esse tipo de atitude mental e egoísta de poucos em relação ao número de pessoas que vivem na Mãe Terra está atuando e ativando e atingindo tantos países e tantas pessoas realmente. Como é que cura isso? Rezando. Aí você fala, poxa, mas eu vou rezar? Para quê? Se eles não estão nem aí com o que eles estão fazendo. Se você acredita na luz, você é um foco de luz. Se você reza pela luz, você atinge a sua luz. Se você manifesta e ancora o seu compromisso com a sua verdade, com o seu poder, com o seu propósito, você é um exemplo daquilo que você realmente quer vivenciar, escolher manifestar. Que nem os monges budistas, todo final de ano, no dia 31 de dezembro, eles se revezam em vários mosteiros, no Nepal, na Índia, no Tibete, na Tailândia, em vários países da Ásia. Eles sustentam o Om Mani Padme Hum, que é o som do universo, por 24 horas, que é para trazer luz para o inconsciente coletivo. Porque o problema da humanidade é a cabeça.
É o pensamento humano que está totalmente distorcido na energia do egoísmo, da violência e querer passar em cima de todo mundo e querer levar vantagem. Enquanto essas pessoas, que na realidade são doentes por ter esse tipo de atitude, né? Enquanto elas não se autocurarem, então a paz realmente vai ficar um pouquinho mais distante. Mas se a gente analisar, o número de pessoas que vivem hoje na Terra, que acreditam na luz e na paz, é um maior número do que as pessoas que acreditam na guerra. Só que as pessoas que acreditam na guerra estão em posição de destaque e poder em alguns países. E isso realmente faz toda a diferença, né? Por isso, a importância de nós rezarmos pelos nossos dirigentes governamentais do mundo. Não importa o partido, não importa quem está ali, nós elegemos as pessoas porque nós acreditamos não só na palavra, mas na energia e naquela sintonia. Então, a história da violência e da guerra, Mestre Saint Germain, numa das suas encarnações, ele estava no meio da guerra. E ele sustentou a energia da luz, da transmutação, para acelerar o processo e para que não durasse muito tempo. Então, o plano espiritual não pode interferir no livre-arbítrio humano. Eles não podem simplesmente mudar a consciência do ser humano e falar, olha, agora chega, ninguém mais faz guerra, vai todo mundo viver em paz, vai ficar bonitinho, em harmonia, né? É uma questão, de novo, de consciência, de elevação, de sabedoria, de busca interior e de compromisso com a força da própria verdade. Então, ele diz que nós precisamos rezar o que nós quisermos, nem que seja 3 minutos, 1 minuto, focar na luz, focar na paz. E quando nós mudamos, o nosso mundo muda. E quando o nosso mundo muda, o mundo em volta muda. E aí nós criamos a paz planetária. Carmen, eu vi lá embaixo num CD seu um títulozinho, Mudanças de Celulares. Eu não queria que você me falasse o que é isso. Mudanças celulares? Porque uma terapeuta visual me falou e me apresentou várias crianças que estão com problemas de visão muito sérios, porque ficarem muito tempo com celulares ou com aqueles computadorzinhos na mão, e tem o problema de não ver nas distâncias, tudo, né? Porque aí não tem dimensões no celular, né? Então elas acabam tendo problemas de visão. Agora eu não sei o que é que você falou dos celulares. Na realidade, a energia dos celulares, do relógio, da televisão, de qualquer meio de comunicação, eles têm muita força, eles têm uma energia radiônica muito intensa, mas geralmente é uma energia nociva, não é uma energia agradável, leve, porque para ter a comunicação, que nem nós agora, estamos aqui ao vivo via internet, graças a Deus, né, que existe a internet para que a gente possa estar conversando com várias pessoas em vários países, em vários locais ao mesmo tempo. Mas se você fica direto naquela sintonia, você acaba puxando uma energia que vai acabando tocando o cérebro e as ondas cerebrais, as células dos neurônios e as energias daquilo que você tem na sua mente. Então, esse mundo fanatizado nessa informatização, que é importante, mas não é tão saudável quanto nós achamos. As pessoas, eu vejo pelos meus conhecidos, na família, geralmente, quem está com aquele celular, 1 ou 2 na mão, né, ninguém quase conversa mais. As pessoas só conversam com a maquininha. Então, eu gosto de olho no olho. Eu não tenho celular, né? Você não vai acreditar. Eu nunca tive celular e moro na Terra. Eu acho assim... Eu brinco, né? O pessoal fala, mas como é que eu te acho? Eu falei, você liga na minha casa, liga na Pax. Se eu não atender, manda uma mensagem telepática. Se for importante, eu capto. Se não, é porque não era. Mas vocês que estão me assistindo agora, que estão com a gente na Pax nesses 36 anos, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Quase 2.000 e-mails por dia eu respondo. Você pode me mandar um e-mail que eu respondo pessoalmente. Eu mesma respondo. Não é outra pessoa que responde por mim. É pax@pax.org.br. Eu não atendo individual. Meu trabalho todo é gratuito. Mas se tiver alguma pergunta, sugestão, o que você quiser, eu estou à tua disposição, porque eu estou aqui para servir o plano espiritual e nós estamos aqui para construir uma nova consciência de unidade. E aí nós temos as nossas células, né, no corpo todo, que está sendo alterado, elas estão sendo alteradas por essa energia eletromagnética nociva. E aí você vai falar, bom, mas e aí? Hoje em dia tudo é televisão, internet, celular. Tá, mas não precisa ficar 24 horas com aquilo ligado. Tem gente que não dorme, né? E hoje tem várias terapias ligadas a isso, porque tem pessoas que criam relacionamentos virtuais e acabam até depois com problemas seríssimos de saúde, porque ficam naquela expectativa de uma situação que você não sabe se é verdade ou é mentira, porque está naquela energia que é fictício, né? Alguns países soltaram algumas cartas, inclusive no
próprio, se você entra em site de alguns consulados, eles chamam a atenção para pessoas que se relacionam virtualmente com alguns países que estão em conflito e em guerra, porque eles criam essa energia para ter abertura para outros locais, para estarem em outros locais que seja mais seguro, né? E uma outra irradiação assim. Teve um caso também de um rapaz que se correspondia com uma moça na China, e eles combinaram de se conhecerem, etc. Quando ele chegou na China e avisou que ele estava lá no aeroporto, ela não quis atendê-lo. E ele ficou no aeroporto dias, meses, até tentar convencer a mulher que ia encontrá-la. E aí, para encontrá-lo. E aí que a mulher não apareceu. E aí que a própria polícia teve que botar uma psicóloga para falar que o mundo virtual é uma história, o mundo real é o mundo que nós vivemos. Então, gente, eu quis citar, porque isso é recente na minha vida, assim, de saber de pessoas próximas que passaram pela situação, porque, veja, que mundo nós vivemos? O mundo que nós escolhemos, né? O que é importante? Meio de comunicação, super importante, mas como é que você usa o meio de comunicação? Como é que você usa? Você não pode ficar dependente e não pode ficar escravo de uma energia, de uma irradiação, de uma sintonia, que, na realidade, vai estar te levando para um mundo de fantasia, que não é um mundo de verdade, né? Com essa coisa de relacionamentos virtuais que, hoje em dia, um monte de gente tem. E não estou falando nada contra, cada um sabe da sua vida, mas você tem que botar o pé no chão, o coração, e saber realmente o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Porque blá, 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 todo mundo sabe. Agora, na hora de realmente fazer alguma coisa, que nem um rapaz que se desloca lá para o outro lado do mundo, na expectativa de encontrar o grande amor, e fica lá 2, 3 meses no aeroporto até ele ser mandado de volta para o seu país, porque a pessoa era uma coisa no virtual e na vida real era casada, tinha família, tinha filhos, tal. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Qual é a verdade? Qual é a realidade? Aquilo que nós quisermos viver, aquilo que nós escolhermos para nós, né? É bem isso. Falei bastante. Eu acho interessante que você falou de celular também, porque um médico que eu admirava muito, ele recomendava para todos os clientes, se quando falassem no celular, não encostar no rosto nem na orelha, porque tem uma energia eletromagnética nociva, que nem você falou. Claro, pega o campo áurico, né? Destrói o teu ectoplasma, destrói o seu corpo bioenergético, destrói a energia da aura. E outra coisa que ele indicava, que eu também achei muito interessante, várias pessoas, agora muitas pessoas, andam com o celular na roupa e encosta em alguns órgãos físicos. Ele diz que pode fazer muito mal para o órgão físico. Isso é verdade, então, inclusive o coração. Parte, né? Inclusive o coração, já que o senhor está falando sobre isso, para quem usa, quem tem bolso, que nem a sua camisa hoje, tem bolso em cima do coração. Não é legal você ter o celular em cima do coração, entendeu? Porque a energia é super forte e vai estar entrando em conflito com os batimentos cardíacos do seu coração, e o coração é o órgão que te dá a saúde, que te sustenta o seu rejuvenescimento, a sua vida, né? E é interessante que eu leio algumas coisas aí sobre problemas criados por algumas coisas muito usadas pelos seres humanos. E uma coisa que eu achei terrível também, na Inglaterra, as crianças com 9, 10 anos estão tendo doenças que só os idosos tinham até recentemente, porque elas não brincam mais, ficam o dia inteiro em casa sentadas com celular, com computadorzinhos, e aí tem o problema de doença por falta de movimentação. É verdade, é verdade. Já que você está falando de crianças, eu sei de casos de crianças que os pais não deixavam engatinhar porque ia sujar a roupa, ia sujar o joelho, ia sujar o pé, sei lá o quê. E aí, que cada vez que a criança ia engatinhar, colocavam a criança na cama, colocavam a criança no berço. E o que acontece? Essas crianças acabaram crescendo com dificuldade de entender, dificuldade cognitiva. Porque quando você engatinha como criança, é natural, você está ativando algumas partes do corpo. Eu não entendo de medicina chinesa, mas eu respeito muito, porque existe há 5.000 anos, e é óbvio que tem um fundo de verdade. Você ativa todos os pontos de equilíbrio do seu corpo que estão ligados ao cérebro. Agora, você imagina, né, se a criança não pode, desde cedo já, ela fica cerceada, nós precisamos retornar, e eu acredito que a gente está chegando nesse momento agora,
de uma forma drástica a nível de civilização humana, de retornar aos primórdios da civilização humana, quando nós ainda brincávamos na rua, brincávamos na casa dos avós, contava história, conversava. E as brincadeiras que usam o corpo, né? Correr, pular corda. Hoje não existe mais isso. A brincadeira é cada um no seu celular, sei lá onde, e se correspondendo e falando, e fica naquele mundo que não é o mundo da pessoa, do corpo da pessoa. É um mundo que está ali numa fantasia, um mundo ilusório. Então tem que saber discernir, né, que é para não misturar o que é ilusão do que é a vida real. Né? Como eu conheço pessoas que antigamente, como eu estou nesse caminho há 36 anos, teve uma senhora que era casada, com filhos, etc., fora de São Paulo, numa cidade que eu fui fazer uma conferência, e ela me falou que ela havia sentido o chamado para largar tudo, porque ela ia lá num lugar aqui, na Serra do Roncador, aqui no Brasil, e abrir uma história lá. E ela fez isso. E ela quis saber a opinião do Saint Germain. Eu falei, Saint Germain não fala nada, mas eu vou te falar. Se você tem a sua família, você tem as suas coisas, você vai largar tudo para procurar o plano espiritual? Isso não existe. E ela tinha escolas de várias coisas, etc. Ela tinha recursos. Bom, resumindo, virou as costas para a vida dela, para se aventurar numa história que não aconteceu nada. Depois de 6 meses, perdeu tudo. E aí, então... Eu tenho que falar porque hoje em dia as pessoas estão tendo várias oportunidades de mudança drástica, mas tem que botar o pé no chão, tem que pôr o discernimento, tem que ter consciência, tem que sentir o que é a realidade, porque, de novo, todo mundo prometeu para ela um monte de coisa, né? E no final acabou sem nada, nem o que ela tinha. Claro, perdeu o marido, os filhos são filhos, mas os filhos ficaram com o pai, e assim vai. Então, a espiritualidade, eu falo porque eu vivo há 36 anos, não é, a Pax só existe porque Saint Germain quer o local físico. Mas a gente transmite tudo pela internet e tudo mais. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam a espiritualidade para preencher um vazio interno. E o que, na realidade, tinha que ser, a espiritualidade, na minha opinião, é entender como é que Deus atua em cada um de nós e como é que nós podemos servir a Deus a cada dia. Porque essa é a espiritualidade de todos nós. Não importa o país, não importa onde nós vivemos, não importa as nossas escolhas, a nossa realidade. Então, nós estamos retornando a esses primórdios da integridade, dos valores humanos, da conversa, da amizade, da família, da energia que ancora o nosso propósito de luz, né? Eu acho isso tudo interessante, inclusive você falou aí das crianças engatinharem, porque eu conheci uma senhora que tinha desenvolvido uma terapia que era tratando de pessoas adultas com os movimentos que as crianças fazem logo que nascem, começam a se mexer e tudo mais. E eu assisti uma vez um atendimento dela com um senhor que tinha quase 70 anos. Eu achei engraçado vendo um senhor idoso fazendo os movimentos de crianças. Mas depois ele me contou de quantas doenças que ele tinha, que ele se curou fazendo os movimentos de criança. Pois é, porque tudo faz parte, né? Você desenvolve a parte cognitiva, a parte racional, a nossa mente subconsciente, que é responsável pelas imagens que a gente acaba registrando na nossa realidade, no nosso dia a dia, e tudo faz parte do processo do crescimento, não dá para abreviar as fases. E hoje em dia, as crianças, os adolescentes têm muita pressa de crescer, de virar adulto, não sei para quê, né? Não sei para quê. A gente tem que curtir cada fase, curtir cada momento, ser verdadeiro naquilo que acontece. Falta muito diálogo, na minha opinião, entre as pessoas, nas escolas e tudo mais. Eu acho interessante porque eu conheço crianças muito, muito inteligentes. Eu já contei aqui 2 menininhas, netas da minha ex-esposa. Depois que a avó delas se separou de mim, elas me chamavam na casa da avó, e uma vez que eu cheguei lá, as 2 disseram com 4, uma tinha 4 anos, a outra 6, as 2 disseram: Bebeto, nós queremos te adotar como vovô postiço, você aceita? Muito legal, né? Maravilhoso. Eu aceitei com todo prazer. É claro. E hoje uma tem 9 anos, a outra vai fazer 7 agora em junho. A de 9 anos, escreveu com pouco antes dos 8 anos um livrinho muito interessante. E agora, recentemente, a que tem 6 anos, disse: Bebeto, daqui uns meses eu vou escrever um livro para você ler. E eu achei interessante porque ela escreve muito bem. Então, acho que é interessante, porque também o colégio que elas estudam, Santa Cruz, além do ensinamento
de primário, né? Tem muitas coisas, tem inclusive meditação para elas sempre. Então eu acho uma beleza. Eu já vi as duas de vez em quando meditando. Isso é lindo, né? E meditação na escola é maravilhoso, porque as pessoas que começam a criar o hábito de meditar desde cedo são pessoas mais pacíficas, são pessoas que têm elas sabem ponderar, elas têm mais discernimento, elas estão mais dentro do seu ritmo interno e sabem enxergar a realidade de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. Porque hoje as pessoas estão tão desesperadas por soluções que elas passam em cima de qualquer coisa para ter aquilo que elas querem. E nem sempre aquilo que elas querem é o plano de Deus para elas, né? Então nós precisamos retornar, de novo, sem ser só colocando a energia da espiritualidade, mas nós como seres humanos, mesmo quem não pratica a espiritualidade conscientemente, nós estamos a serviço de uma fonte maior. E estamos no nosso processo de crescimento e no nosso processo de evolução. Então é isso que a gente tem que atingir, né? A partir das nossas energias. E uma coisa aqui que eu gosto muito, entre as várias coisas, é o yoga do riso. É muito bom mesmo, pois é, porque dá bastante risada, desopila e cura tudo, né? É verdade, a vez que eu fiz aí com a Maiara, eu já tinha feito com outras pessoas, mas gostei também da Maiara. 1 hora dando risada sem parar, sair super bem. Vamos mandar um beijo para a Maiara? A Maiara está morando na Flórida agora, ela está nos Estados Unidos. Beijo, Maiara, você que está com a gente na Pax desde 1990, que você ria muito aí, tua vida seja sempre cheia de risos com seus filhos, seus netos, sua linda família. Agora a gente continua com a Maria Aparecida no Yoga do Riso e com a Tânia, e depois tem, antes, aliás, tem a Panioritmia, que é a dança circular sagrada em prol da paz planetária. Toda sexta-feira, das 10 da manhã até o meio-dia, você participa da dança circular e do yoga do riso. É 1 quilo de alimento, é só entrar pela porta e estar com a gente, né, para que a gente possa estar aí compartilhando essa energia de iluminação. E aqui na Pax, além de cursos e palestras, tem também atendimentos terapêuticos, né, Carmen? Nós temos vários terapeutas. É melhor vocês entrarem no site pax.org.br, que tem lá todos os nossos profissionais, tem a parte dos oráculos. Como eu disse, no próximo dia 1º de maio, segunda-feira, que é feriado, a Pax vai estar aberta. Faremos uma grande celebração, uma grande festa em agradecimento ao bem-amado Mestre Saint Germain, já que é o dia da sua ascensão, das 10 ao meio-dia. Teremos o ritual e depois o rosário para bem-amada Mãe Maria, e depois tem o labirinto da Pax que vai estar aberto. E alguns dos nossos profissionais vão estar fazendo atendimento promocional, a R$20. Você tem que entrar no site para saber ou ligar para marcar com as meninas. E o Paulo César vai fazer atendimento 2 quilos de alimento da cura recognitiva, que é uma energia muito forte e geralmente custa bem caro esse tratamento. Você traz 2 quilos de alimento e participa só nesse dia em sintonia com a energia maior do bem-amado Mestre Saint Germain. Então é por aí. As pessoas trazem os 2 quilos de alimento, você doa depois? Dou, nós doamos há 19 anos, nós ajudamos 8 instituições semanalmente com roupa, mantimento e material de limpeza e higiene. E tem algumas dessas instituições que elas só continuam abertas por conta das doações da Pax, graças a Deus. Então, eles vêm retirar todas as semanas. Antigamente, nós fazíamos festas de Páscoa, Natal, nesses locais, mas de um tempo para cá, os voluntários decidiram, porque é tudo muito longe, cada um tem uma agenda, cada um tem um horário, mas enfim. Mas toda semana eles vêm retirar e nós temos tudo direitinho, documentado. Cada um que retira toda semana traz uma carta que é assinada e a gente tem tudo direito, organizado, de acordo com as leis da terra. Porque meu pai, que sempre foi o presidente da Pax, é advogado, e a gente faz tudo direito, que é para as coisas estarem de uma forma, na linguagem como o Mestre Saint Germain quer. Porque as orações começaram na minha casa, na sala de jantar, em 81, que foi quando eu comecei. Eu vejo o Saint Germain desde criança, eu achei que todo mundo visse também. Aí, em 81, o Saint Germain pediu para pegar a Bíblia, convidar meus pais, que a gente ia sentar depois à noite, às 9 da noite, e para rezar. Que era para fazer um Pai Nosso, que ele ia vir falar no meu corpo. Não entendi nada do que ele quis dizer, mas eu fiz o que ele pediu. E aí a gente rezou um Pai Nosso, abri a Bíblia, e aí ele veio e canalizou a primeira mensagem. Isso foi em 81. E até 91, 10 anos, as orações foram na minha casa, que eu moro aqui em cima, no bairro Duas Ruas, aqui em cima. Até o dia que ele pediu para a gente ter um espaço físico aqui na Brasileira. Porque aí nós começamos a atender as pessoas que estavam com AIDS, na época que ninguém nem falava, e problemas sérios de saúde, de câncer, de lúpus. Inclusive, um pessoal da USP fez um estudo, eu tive pesquisadores internacionais, como o Dr. Stanley Krippner, que é PhD, um grande amigo, ele tem mais de 80 anos, é uma pessoa super lúcida, maravilhosa, que trabalha com o cérebro, com os sonhos. E
E as pessoas que passavam na energização, elas se curavam, graças a Deus. Porque aqui a energia da Pax é gratuito, é uma energia de amor incondicional, é a energia do bem-amado Mestre Saint Germain. E assim foi durante muito tempo, a gente estava na casa do lado, depois a gente estava com essas duas casas, agora a gente está aqui, e a gente está aí conversando a linguagem do mundo, né? A gente está sempre seguindo o fluxo do plano maior da energia crística, da força de Deus. Mas as orações começaram em casa, então... em 81, começaram as orações. Em 85, o Saint Germain pediu para fundar a Pax com ata lavrada em cartório, que ele queria registrar a fundação. Não é uma fundação, mas a instituição Pax. Então, nós fizemos lá um documento que, na época, ainda meu pai e outras pessoas, eram 49 pessoas na minha casa, tinham vários estrangeiros que estavam na época para um evento que eu tinha organizado. E... eles ainda falaram, o que vai constar a ata? Né? A gente coloca só o nome de algumas pessoas. Aí eu falei, não, o Saint Germain quer exatamente tudo, porque a gente fez uma oração. Ele quer que a gente faça a transcrição da oração e vai colocar na ata tudo o que aconteceu naquela noite. As orações, as bênçãos, e todo mundo assinou. E uma daquelas pessoas que assinou está com a gente até hoje aqui, que é o Albano Macedo, que faz a parte da astrologia, meu amigo. A gente estudou junto no colegial, ele e o Carlos London e outras pessoas, enfim. E ele está com a gente aqui, sustentando essa energia. Não só para te dizer que tudo que a gente faz na Pax é de acordo com a lei e de acordo com a vontade do Mestre Saint Germain. Então, tudo como ele quer é feito. Né, para que a gente possa conversar a linguagem do mundo. E agora, apesar dessas iminências de violência e de guerra, ele pede para a gente continuar sustentando a energia da paz e orando pela paz, e acreditando na paz, e fazendo o nosso melhor como seres humanos no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, com as pessoas com as quais nós convivemos. E com a Fraternidade Branca e com o Saint Germain, quando é que você começou a ter contato, Carmen? Então, desde criança eu vejo todos eles, né? Mas eu achei que, na realidade, fosse um ser só, mas cada dia vinha com uma cor diferente. Porque, assim, eles não têm o corpo físico, né? Então, são os olhos, que são muito fortes, e a luz, né, que desce, assim, depois dos olhos e do rosto, né? Tem uma nuance de rosto, os olhos e o corpo de luz. Então, um dia ele estava de violeta, um dia ele estava de dourado, um dia ele estava de verde, um dia ele estava de azul. Um dia eu falei para ele, por que você muda tanto de cor quando você vem falar comigo? Ele falou, não, mas você não está falando só com um, você está falando com 11. Aí eu quase caí para trás. Aí ele colocou todos os outros 10 e me apresentou oficialmente. Até me emociona, para todos os mestres. E eu estou num momento assim, de recomeço, e é muito bom a gente falar sobre isso. E foi muito especial aquele momento, porque daí eu entendi o que era a Fraternidade Branca. Eles trabalham em conjunto, eles trabalham em fraternidade. Não interessa quem faça o trabalho, interessa que o trabalho seja feito. E quando você ativa e faz aquilo que você se compromete a servir e cumpre o seu propósito, então as coisas realmente mudam e a paz é possível. E assim tem sido ao longo desses anos todos. Depois eu morei 1 ano em Los Angeles, morei 1 ano em São Francisco, morei em Indiana, morei em épocas diferentes da minha evolução, do meu mundo mais ou menos normal, quando eu dava aula de inglês, fazia tradução e trabalhava no mundo corporativo como secretária bilíngue. E depois, de 87 para cá, eu larguei o meu mundo profissional e estou totalmente voltada a servir o plano espiritual através das mensagens do Mestre Saint Germain. Mas eu tenho participado bastante de conferências via Skype e de várias outras sintonias e eventos que acontecem mundialmente. Porque como eu falo em conferência fora do Brasil desde 85, antes de começar a organizar aqui em 88, as pessoas reconhecem a energia e a força do Mestre Saint Germain e ainda pedem que eu possa participar. Né? Por exemplo, segunda-feira passada, Barack Obama fez um pronunciamento em Chicago, foi a primeira aparição dele oficial, depois de 100 dias que ele havia deixado o cargo. E ele justamente fez uma preleção para os jovens, formando os novos líderes do futuro. Ele, que é uma pessoa que eu admiro, eu tive na posse dele, quando ele tomou posse a primeira vez nos Estados Unidos, para rezar, fui convidada para rezar, como eu rezo com alguns líderes políticos do Brasil e de fora do Brasil. E então as pessoas da cúpula dele, as pessoas próximas, pediram que eu e outras pessoas rezássemos enquanto ele estivesse fazendo aquela apresentação, que era justamente para formar os líderes do futuro, os líderes que não pensam na guerra, os líderes que não
tentam levar vantagem, os líderes que voltam-se para Deus, os líderes que buscam a sua orientação interna. Há 2 semanas atrás, eu participei também de uma conferência por telefone com a Oprah, que é aquele grande ícone e ativista da paz, que eu faço parte do time dela internacional. Quando existem alguns eventos que são mundiais no Brasil, é a Pax que representa e sou eu. Há 2 anos atrás, nós apresentamos uma série que chamava Belief, Acredite, a energia da fé. E agora ela lançou um filme que está passando no HBO, vão estar passando até o sábado que vem, sobre uma célula que se chama Relá, que são as 4 letras, as 2 primeiras letras dos 2 nomes da Henrietta Lacks, que é uma mulher que desencarnou em 51, mas as células dela se multiplicavam e eles enviaram as células para todos os laboratórios do mundo, e a partir daquelas células é que eles estudaram e estudam do Hospital Hopkins até hoje todas as doenças e a cura das doenças, né? E fazem energia da clonagem, etc. Então se chama uma célula imortal e agora estão fazendo pesquisas para a imortalidade. Mas o ponto que eu quis abordar é o seguinte: antes de começar, a Oprah entra durante o telefonema, claro. Antes, tem sempre um bispo ou alguém que faz uma oração. E no final tem sempre alguém que reza, sabe? Todo aquilo que eu participo, que ela está, e outras pessoas mais ícones importantes. Eu acho que quem reverencia o poder supremo de Deus, não importa a forma que nós praticamos a nossa fé, nós sempre temos o respaldo necessário na hora certa para que a gente possa andar com segurança, trilhar a nossa evolução e fazer a diferença no nosso mundo. Porque quando nós crescemos individualmente, nós ajudamos os outros a crescerem também, né? Que nós possamos realmente ser um exemplo para o mundo e para os outros. Então, são muitas. Eu estou vivendo um momento assim muito bom, muito forte de força, de energia, de luz, aguardando o plano espiritual e o bem-amado Mestre Saint-Germain determinar qual é o próximo foco, porque agora, no dia 10 de maio, de 2017, é a lua cheia mais importante do ano, que é o Festival de Vesak. É a lua da iluminação da humanidade. Os budistas no mundo inteiro celebram o mês de Vesak sempre em abril. Nós, aqui na Pax, celebramos os 3 festivais. Da lua cheia do signo de Áries, que nesse ano foi em abril. A segunda, o festival do signo de Touro, que é o Vesak, que esse ano cai dia 10 de maio. E depois o festival da lua cheia do signo de Gêmeos, que vai cair em junho. Dia 10 de maio de 2017. Se você quiser, venha para a Pax, 3 horas da tarde, ou então assista via TV Pax. A gente vai estar rezando. A lua cheia vai ser às 6 horas da tarde, 44 minutos. Olha para a lua naquele dia. Ela vai estar totalmente diferente de toda a lua que você vai enxergar no ano todo. É uma celebração que acontece no deserto de Gobi, na Mongólia, onde os mestres da grande fraternidade branca universal se materializam para ficarem sustentando a energia de luz e paz para o planeta, para que mais pessoas tenham discernimento e despertem a sua energia de iluminação, de força, de consagração à sua própria essência, e para que todos possam realmente atingir a energia da força maior, da magnitude, da abundância, da saúde, da plenitude e da iluminação. Então, o Festival de Vesak, dia 10 de maio, quarta-feira, 15 horas, venha para a Pax. Se você não puder vir para a Pax, liga a TV Pax, paxtv.com.br, ou a gente vai estar transmitindo também no Face Live. Mas se você quiser se preparar para esse momento, coma menos. Se você puder, não coma nada nesse dia, só líquido, sopa, suco, para o seu corpo ficar mais leve, para você absorver mais bênçãos. Se você quiser iluminar a sua casa, acenda velas amarelas ou douradas, coloque flores amarelas e douradas, porque o dourado é a cor de Buda. E Buda foi o primeiro ser humano que atingiu a iluminação. Então, o Buda, Siddhartha Gautama, o Buda, ele era um príncipe, num palácio cheio de dinheiro, cheio de coisas. E um dia ele resolve sair, né, das fronteiras do palácio para conhecer como é que era a vida real. E ele tinha sido privado de viver experiências que trouxessem tristezas pela família. E aí ele vê uma pessoa morrendo, ele vê uma pessoa morta, ele vê a pobreza, ele vê os problemas de todo dia. Ele volta para casa e resolve que ele não quer mais viver no palácio, que ele vai procurar uma resposta. Por que ele tem tudo e por que o mundo passava por aquelas energias? E aí ele sai em peregrinação e fica alguns anos andando, vagueando, meditando, rezando e pedindo que Deus o oriente. E um dia, quando ele está embaixo da árvore Bodhi Tree, nós estivemos lá, enfim, a verdadeira árvore está no Nepal. Nós estivemos em Sarnath, no Nepal e em Sarnath, ali em Varanasi, na Índia, algumas vezes, rezando, aonde ele atingiu a iluminação. Um dia ele está embaixo da árvore e ele tem aquele vislumbre de consciência, que é o que falta para todos nós seres humanos, principalmente aqueles que fazem a guerra, aquele vislumbre de consciência de que para que destruir se nós temos hoje qualidade de vida,
longevidade, temos muito mais possibilidades de viver mais tempo e mais feliz do que os faraós, reis, rainhas do passado. Então, para que essa energia de destruição? E ali ele atingiu a iluminação. Quando ele atingiu a iluminação, através desse estado de consciência e de meditação, ele se tornou pleno com Deus. E como Buda, Siddhartha Gautama, é um ser humano, toda a raça humana, todos nós, subimos um degrau na nossa escala da evolução. Então, Buda, para atingir a sua evolução de iluminação, ele teve 108 vidas. 108 vidas. Por isso que tem o Japamala, que é aquele colar de contas, o rosário do budista, que você faz o Mane Padme Hum 108 vezes, que você tem que encarnar 108 vezes para atingir a iluminação. Aí, Mestre Saint Germain, que é rapidinho, graças a Deus, ele é o ser da alquimia, da aceleração, da transmutação, da transformação, ele falou, espera, a humanidade vai ter que esperar 108 anos para ficar atingindo a iluminação? Vai demorar muito. Aí, quando ele assumiu, em 1º de maio de 1954, agora recente, em 54, o governo oculto do mundo, foi para que ele pudesse trazer essa energia de alquimia, de transcendência, de transmutação, para que nós, seres humanos, não precisássemos mais encarnar 108 vezes para aprender as lições de integridade, de respeito, de não querer passar em cima dos outros, de não querer levar vantagem, de não querer criar violência, limite, dor, sofrimento, guerra. E nós agora temos a oportunidade, como humanidade, de atingir essa energia de iluminação em menos tempo. Bem como o reino animal também foi concedido ao reino animal a mesma possibilidade de eles estarem melhores. A gente pode observar, eu amo cachorro, bicho, enfim, adoro. E nós observamos que os animais hoje, eles sempre foram inteligentes, mas eles estão muito mais próximos do ser humano e estão quase falando, literalmente. A gente entende muito mais as necessidades deles e eles estão cada vez mais distantes dessa energia feroz e da violência. E, por outro lado, tem meia dúzia no planeta que estão em posição de destaque, que ainda acredita em guerra, violência e problema. Então, eu quis falar da iluminação e de Buda porque o Vesak, que é o dia 10 de maio, é exatamente isso. É a vitória da humanidade através da iluminação do seu pensamento. Porque pensamento mau, sua vida é torta. Não adianta. Ou todo mundo tem o princípio do amor incondicional no coração, na mente, na vida, as coisas não andam, as energias realmente não fluem. Mas eu quero relembrar que na segunda-feira, dia 1º de maio, é o dia da ascensão do Saint Germain, é o dia onde ele assumiu, em 1º de maio de 54, o governo do mundo para os próximos 2000 anos, para a Era de Aquários. Mestre Jesus foi responsável pela Era de Peixes. Trouxe a mensagem do amor incondicional, que nós não aprendemos nada como seres humanos. E Mestre Saint Germain assumiu para trazer a mensagem da transmutação, do medo, da dor, do contas a pagar, do limite, do sofrimento, da guerra, da violência, para que a gente possa atingir a nossa iluminação agora. Quem não conhece ainda a Pax Universal, vem aqui conhecer, que tem muita coisa para vocês verem, além dos cursos, atendimentos, tudo mais. Tem livros maravilhosos e muita coisa interessante. A Pax é na Avenida Bras Leme, 1373. O site você já falou, né? Pode repetir. pax.org.br. E dia 1º de maio, das 10 da manhã às 3 da tarde, você traz 1 quilo de alimento, fica com a gente que vai ser demais. Principalmente andar o labirinto, porque daí você vai mudar a tua vida. Você vai equilibrar os 2 hemisférios do cérebro e vai trazer um propósito para aquilo que você está vivendo ou quer viver agora. No dia 1º também vai ter o labirinto? Vai, no dia 1º que vai ter o labirinto. Agora, normalmente é sextas-feiras, né? Sextas-feiras. Toda sexta-feira, na parte da tarde, o labirinto Pax fica aberto quando não está chovendo, porque é um carpete, a gente quer conservar ele por bastante tempo ainda. E, eventualmente, quando é alguma atividade especial, como agora é o dia da ascensão do Mestre Saint Germain, o Mestre Saint Germain escolhe para que a gente possa disponibilizar o labirinto para as pessoas virem até nós. E você continua divulgando o curso em Milagres com orientação do Saint Germain, né? Continuo. Inclusive, no dia 11 de maio, que é uma quinta-feira, eu vou estar fazendo o próximo curso em Milagres, sustentando a energia do Festival de Vesak. Porque quem quiser realmente milagre, venha milagrar, que é um verbo que não existe, mas funciona, no dia 11 de maio. Das 10 a 1 é o curso básico, da 1h30 às 3 é o curso avançado. Tem uma inscrição simbólica de R$20 cada curso. E a gente vai estar sustentando essa energia. O curso em Milagres fez 52 anos agora esse ano.
É um livro sagrado. Jesus apareceu para 2 médicos da Universidade de Nova York e explicou algumas passagens da Bíblia. E aqui no Brasil eu ministro esse curso há 23 anos. Então, nós fizemos várias celebrações, sempre ministramos o curso. Fiz agora na Sexta-feira Santa, que era justamente para tirar aquela imagem da crucificação e da dor e do sacrifício do Mestre Jesus, porque não é essa a mensagem que Jesus quer deixar para nós. Ele quer deixar a mensagem do amor incondicional. Sacrifício é o ofício sagrado, é o sacro ofício, é o trabalho sagrado. Eu amo trabalhar, eu trabalho muito, durmo pouco, adoro, sempre adorei, independente do resultado, porque eu não tenho salário, eu faço tudo por missão espiritual. Mas a energia é esse momento de mudança, de força, de luz. E o curso em Milagres Mestre Saint Germain marcou dia 11 de maio, um dia depois do Vesak, porque o Vesak, as bênçãos do plano espiritual, esses grandes mestres, todos os mestres da Fraternidade Branca, eles se materializam em Gobi por 72 horas, que é para justamente ancorar e segurar essa energia que magnetiza a força, a sabedoria, a iluminação, o propósito, cura, amor incondicional, verdade para todos nós. Eles fazem a parte deles, né, Roberto? Mas agora a gente, como humanidade, tem que abrir a consciência, ter mais discernimento e fazer melhores escolhas a cada dia. E no dia 10, que horário vai ser? Dia 10, às 15 horas, é a celebração do Vesak. Às 15 horas aqui na Pax. Dia e com 10 transmissão é quarta-feira, via internet. Né? Quarta-feira. Então aí você já fica. Você fica para o almoço orgânico com a nossa chefe Mari Camargo. Toda quarta-feira tem almoço. Hoje é feijoada, que é orgânica e não é vegetariana. E aí, daí, no dia 10, você fica com a gente até a celebração do Vesak. Tá? Com certeza vou ficar. E no dia 1º, como é feriado, vou vir também. Né? Venha, será um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser tudo de bom. Com certeza. E você pode divulgar também o telefone e o e-mail, se claro. As pessoas quiserem contatar você. Se alguém né? quiser mandar algum recado para mim, sugestão, o que vocês quiserem, pax@pax.org.br. pax@pax.org.br é o meu e-mail pessoal, pax@pax.org.br. Não tenho celular, nunca tive, mas se você quiser ligar para a Pax, 2236-0244, 2236-0244. E entrando no site pax.org.br, você tem lá todas as informações que você precisa. E aqui no Facebook também você pode escrever, que a gente sempre está de olho para estar respondendo. São várias pessoas que alimentam e respondem meu Facebook, não sou eu sozinha. Então, eu sou uma pessoa verdadeira, então tem coisas que às vezes eu não vi. Né? Então, para eu ler, se a mensagem é pessoal para mim, me manda e-mail, pax@pax.org.br. Perfeito, vocês ouviram quanta coisa interessante que tem aqui, né? Então é para a gente frequentar mesmo, porque é muito, muito interessante. E agora nós estamos chegando no final desse programinha. Eu agradeço a Carmen Ballesteiro ter conhecido os livros dela, que eu acho maravilhosos. E agradeço a vocês assistirem aqui e venham conhecer a Pax, que vocês vão gostar muito. E aí já tem as dicas que ela deu, dia 1º, dia 10 e dia 11 de maio. É isso aí. Obrigada, Roberto. Obrigada a você pela sua sintonia. Namastê, que a força de Deus continue nos dando saúde, 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 para continuar servindo eternamente. E para vocês também, muito obrigado por assistirem. E vocês querendo alguma informação sobre o Jornal Alternativo Impresso, aí vocês podem telefonar para mim, aqui em São Paulo, no 3063 1115, ou enviar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Aí eu falo como é que é o Jornal Alternativo Impresso e falo também do link Yoga para os Olhos, que é um livro e uns óculos 100 graus que são excelentes para melhorar a nossa visão. Eu já falei rapidamente para vocês, eu usei óculos de grau 60 anos, depois 2 terapeutas visuais me ensinaram exercícios, eu fiz os exercícios 8 meses, 3, 4 vezes por semana, 25 minutos cada vez, e em 8 meses a minha visão melhorou muito e agora já tem 8 anos que eu não uso óculos de grau. Muito obrigado, até a próxima semana, a próxima edição do Jornal Alternativo. Muito obrigado a você, Carmen. Obrigada, Roberto. Muita luz. Obrigada. Gratidão.